CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia, 11h04. E está começando o CBN Esportes desta segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro. Uma segunda-feira com toda a repercussão da rodada do Campeonato Paulista, o desenrolar da rodada. A Ponte jogou e venceu, o Santos empatou, o Corinthians venceu. E hoje, os verdes em campo, Palmeiras e Santo André, o Santo André e Palmeiras, e claro, toda a preparação do nosso Guarani, que vai a Novo Horizonte tentar a vitória. E claro que nós vamos repercutir tudo sobre a preparação do Bugre. O Bugre vai com o treinador? Não vai? O homem está chegando? Não está? Já Antônio Lupes traz todas as informações. Então vamos começar com uma notícia bem ruim, bem triste, mas que reflete o atual momento do futebol brasileiro. O atual bicampeão olímpico do futebol masculino está fora dos Jogos de Paris 2024. O Brasil perdeu para a Argentina por 1-0 ontem à tarde, na última rodada do quadrangular do torneio pré-olímpico. Com isso, não tem qualquer chance de classificação. A seleção argentina precisava vencer para ficar com a vaga e conseguiu. O gol da vitória lá no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, foi marcado pelo centroavante Gondou aos 32 do segundo tempo. Antônio Lupe, a Ponte Preta venceu São Paulo por 2-0 meio de semana com um duelo difícil contra o Red Bull Bragantino, mas o torcedor ainda comemora, né, Lupe, a vitória sobre o Tricolor. Bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia, ótima segunda-feira a você e uma ótima semana a todos que acompanham o CBN Esportes. É uma vitória que trouxe, além da alegria ao torcedor da Ponte, alívio, porque a Macaca chega aos 12 pontos e praticamente garante o primeiro objetivo, a permanência na elite do futebol paulista em 2025. E agora passa a querer alcançar uma outra meta, classificação para a próxima fase do estadual. Só que o Água Santa não quer deixar a Macaca decolar na segunda colocação do Grupo B. Próximo compromisso da Ponte acontece na quarta-feira, em Bragança Paulista, contra o Bragantino. Mais um jogo difícil na vida da Ponte, é verdade. O Água Santa não sai do encalço da Macaca. A Ponte é a vice-líder do Grupo B com 12 pontos e o Netuno é o terceiro com 10. Vamos de Super Bowl. O Kansas City Chiefs é o campeão do Super Bowl. Ontem, em Las Vegas, os Chiefs venceram o São Francisco 49ers, tradicional, por 25-22, para sacramentar a taça. A vitória veio de forma emocionante a 3 segundos do fim da prorrogação, quando Patrick Mahomes lançou um passe para Mecole Hardman na end zone. Com esse resultado, os Chiefs conquistaram seu segundo Super Bowl consecutivo, o terceiro nos últimos 5 anos, e o quarto título na história da NFL. Vamos para a capital paulista. Lá, Vinícius Moura traz todas as informações dos grandes clubes de São Paulo. Antônio Oliveira estreou com vitória no Corinthians. O técnico português comandou o alvinegro na vitória por 2-0 ontem contra a Portuguesa na Neoquímica Arena. Maicon de pênalti e Yuri Alberto marcaram para a equipe corintiana. O Santos ficou no empate com o Mirassol por 2-2 em Mirassol. O Peixe jogou com um atleta a mais na última meia hora. O Mirassol buscou o empate no acréscimo do segundo tempo, em gol de Mário Sérgio após uma bola parada. O Palmeiras entra em campo hoje no Bruno José Daniel contra o Santo André, a partir das 7 da noite. Tá certo, hoje o bicho pega lá no ABC, o Palmeiras tem que vencer o Santo André. Me parece que o técnico Abel Ferreira vai mandar a campo toda a cavalaria verde. Só o Rafael Veiga talvez fique de fora. Natação, o carioca Guilherme Costa fez bonito mais uma vez no Mundial de Esportes Aquáticos que acontece em Doha, no Catar. Na manhã de hoje, cachorrão, como é conhecido, o nadador ficou em quinto na sua eliminatória dos 200 metros livres, com um tempo de 1 minuto 47 segundos e 28 centésimos, e garantiu o 14º melhor tempo geral e se classificou para a semifinal.
Antônio Lupe. O Guarani tem parada difícil hoje em Novo Horizonte, Lupe. E precisa da vitória em busca da reabilitação no campeonato estadual sem Humberto Louser, que já foi anunciado pela Chapecoense. E quem está chegando neste momento, está voando em direção a Campinas, é justamente o ex-técnico da Chape, Claudinei Oliveira, vai desembarcar em Campinas por volta da meio-dia e 5 para assinar com o Guarani. E aí o que acontece? Ele já pega um transfer e vai para Novo Horizonte para acompanhar o duelo entre Guarani e Novo Horizontino hoje pelo Campeonato Paulista. Claudinei Oliveira está muito perto de ser oficializado o novo treinador do Guarani. Alô, Viracopos! O homem está chegando. E desculpa, mas rapidinho, Não, detalhe curioso. O avião Boa, essa é boa. que levou o Humberto desembarcou agora há pouco Sim. em Chapecó. O avião que levou o Louser até Chapecó é o mesmo que traz o... Vamos começar tudo de novo. O avião que levou o Louser até Chapecó hoje de manhã é o mesmo que traz Claudinei Oliveira a Campinas. Coisas do futebol. É confuso, mas... É muito confuso. Vamos de surf. O surfista Felipe Toledo anunciou em suas redes sociais que não vai mais competir no circuito mundial em 2024. O atleta alega que precisa dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. O surfista volta à WSL em 2025 como wildcard. Felipe tranquilizou os fãs e disse que está focado nas Olimpíadas de Paris 2024. E antes do Fábio Scheib falar sobre os resultados dos nossos filhos aqui da região metropolitana de Campinas, Série A1, Série A2, Série A3, Série A4 e por aí vai. Antônio Lupe, eu comecei o programa falando de uma eliminação brasileira no futebol. E não é que no basquete também estamos eliminados, Lupércio? Basquete feminino, o Brasil perdeu para a Alemanha ontem no ginásio em Belém do Pará, no Mangueirinho, por 73-71. O resultado não foi o suficiente para classificar as meninas do Brasil para as Olimpíadas de Paris. A seleção brasileira de basquete perdeu todas as partidas, mas mesmo assim ainda tinha chance caso vencesse a Alemanha por uma diferença de 8 pontos. Pela segunda vez consecutiva, a seleção feminina de basquete fica fora dos Jogos Olímpicos. Pra quem já teve Paulo, Hortência, Janete, Marta e companhia limitada, agora a gente tem que aí vamos acompanhar as Olimpíadas no basquete feminino pela televisão. Fábio Scheib, bom dia, boa semana. E a nossa região? Os nossos filhos estão dando trabalho, Rio Branco, 15 de Piracicaba e por aí vai, Fabião. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Muitos jogos nesse final de semana, começando pela Série A1. Ontem no Canindé, o Água Santa bateu o Ituano por 2-0. Mesmo placar da vitória da Inter de Limeira sobre o Botafogo. No sábado, o Bragantino ficou no empate por 1-1 com o São Bernardo no Nabia Bichedi. Já pela Série A2, o São José segue na liderança isolada. No sábado, bateu o Monte Azul fora de casa por 2-0. Quem também venceu fora de casa foi o 15 de Piracicaba. 1-0 sobre o Juventus na Rua Javari. O Capivariano empatou por 0-0 com o São Bento e o Primavera perdeu mais uma. 2-1 para o Linense. O União São João perdeu por 4-3 para o Bragantino 2 no Hermínio Ometo. O Desportivo Brasil fez 3-1 no Lemense e Itapirense empatou por 1-1 com o Marília. Pela Série A4, vitória da União Barbarense por 1-0 sobre o Barretos e derrota do Rio Branco por 1-0 para São Carlense, Carlão. Boa, Fábio Scheib, 11h13 e você pode participar do nosso CBN Esportes através do telefone WhatsApp 99186-9070, 99186-9070 e claro, através das nossas redes sociais. Acompanhe também pelo YouTube/CBN Campinas. O programa é comandado tecnicamente por ele, feliz da vida, e disse: vai a Bragança Paulista comparar a macaca, Valmir Bortoleto. E o homem do streaming é ele, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, um rápido intervalo. 2024, com o grito de gol que você gosta.
Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 11h15, Thaís Azevedo, segunda-feira de carnaval e o trânsito em Campinas e região. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, ali na região do centro, a Rua Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem. Só que quem segue ali pela Avenida Anchieta reduz a velocidade pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Orozimbo Maia, por conta de obras próximo ali à Rua 14 de Dezembro. O motorista perde tempo por lá. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão na chegada à Avenida Brasil, pela pista da direita, e no sentido oposto, sentido norte-sul, o motorista reduz a velocidade próximo à Rua Coronel Quirino. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão somente pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. Quem segue pela Avenida Campos Sales perde tempo somente nos semáforos. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Com o consórcio Embracon é mais fácil realizar o sonho da casa própria. Você não paga juros e nem entrada. E ainda conta com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. O seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes, e não deu pro vôlei Renata, que na última sexta-feira perdeu pro Suzano por 3-0 na Arena Suzano. Mesmo com o jogo fechado em 3-0, foi equilibrado. Primeiro set 27-25, o segundo 25-23 e o terceiro 26-24 pro time do Suzano. O próximo jogo do vôlei Renata está marcado pro dia 20. Alô, apaixonado pelo vôlei! Tem vôlei Renata em São José, dia 20 de fevereiro, terça-feira que vem, às 9 horas da noite, no ginásio do Taquaral. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h19, segundona braba, ressaca braba, e você continua participando, 99186-9070, Antônio Lupi. Vamos lá, Carlão de Freitas, as primeiras participações.
Olha, eu e o argentino, vamos comer um pastel. Encontrei o argentino. Pô, foi demais. Bom hein? dia, Carlão. Olha eu comendo aí um pastelzinho com o argentino que judiou do São Paulo. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Antônio Wilson. Ele é lá do Nova Europa. Ele mandou a foto aqui, ó. Ah, demais, cara. Porque a foto viralizou, terminou né, o jogo, né? O que o Rios foi fazer? Foi tomar uma, né? Foi comemorar a atuação que ele teve. Pô, eu procurando alguém pra tomar uma. Ah, você devia ter procurado Ô, ele. Risso, vamos tomar uma. Ele sentou lá num boteco raiz, né? E ali pertinho. Ali pertinho, cadeira de plástico, canecão. Sentou do lado da esposa. Muito bom, muito e comemorou. E o pessoal aproveitou para tietar também, tirar um retrato com o Gabriel Risso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a boa atuação dele, a vitória da Ponte em cima do São Paulo. Tomar uma. No último sábado. Ah, mas foi? Não deu? Mas muito tradicional. Ah, o que você vai fazer depois? Ah, eu vou tomar uma. Boa. Bom dia, amigos da CBN. Diante dos últimos resultados, difícil não pensar que essa troca entre Guarani e Chape já não estava combinada. É o JP de Moraes. Ah, eu acho que não, né? Acho combinado não. Mas realmente causa ali uma confusão, né? Mas eu acho que algum contato, alguma conversa, o mundo do futebol ele não para, né? Às vezes mesmo o técnico empregado há consultas. E aí, como é que tá? Como é que tá a situação aí e tal? Mas o Isso acontece. Claudinei deixa o Chapecoense na zona de rebaixamento do Catarinense, né? Algo diferente aí pra Chape nos últimos anos e complicado sair agora. Bom dia, CBN. Eu respeito muito a opinião dos comentaristas da CBN, mas os comentários antes do apito final está ficando fora de contexto. A Ponte jogando em casa, para nós ponte-pretanos, vai ser sempre favorita. E outra, fala pro Carlão que o chute do argentino contra o São Paulo pode acontecer de novo, sim. O Luiz Rosa que mandou mensagem. Ah, Luizão, eu respeito, você é torcedor e tem todo o direito de discordar, não vejo problema nenhum. Mas a gente tem que passar a realidade, né? Não adianta a gente se deixar levar, né, pelo fato da Ponte ser de Campinas, tal, mas Ponte Preta e São Paulo, convenhamos, o São Paulo vinha de um título, uma vitória sobre o Água Santa por 3-0, um time muito mais estruturado, individualmente melhor que o da Ponte, então por isso era considerado o favorito. E Luizão, cara, eu bato a minha bolinha de vez em quando, eu aposto com você, meu parceiro, e se você gostar de uma geladinha, a gente aposta aqui. O próximo chute dele vai ser só daqui uns 5 anos, porque ele pegou com consciência. Ele sabia o que estava fazendo. Mas a felicidade que ele teve foi algo incrível mesmo. Então eu acredito que daqui um longo tempo ele vai pegar um chutaço daquele. Mas valeu, Luizão, vamos tomar uma, vamos fazer igual o Gabriel Risso, vamos tomar uma gelada aí pra gente discutir sobre a Ponte Preta e também sobre o futebol brasileiro. Valeu! Bom dia, pessoal. Assisti o Super Bowl pela emissora que transmitiu o jogo lá nos Estados Unidos. E os comerciais exibidos durante o jogo foram fantásticos. Quem mandou mensagem foi o Eduardo. Realmente, os comerciais do Super Bowl são obras de cinema. E os valores, né? Aquela coisa de segundos. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. É uma proporção gigante e é claro que é uma das principais audiências, não só dos Estados Unidos, mas também como no mundo inteiro. Carlão e amigos, nesta ponte aérea Chape-Guarani, o que ganha o Guarani? É a pergunta do Emerson de Valinhos. Abraço. Ah, cara, o Claudinei, ele é um desejo do CEO, que é o Ricardo Moisés, há muito tempo, né? Ele sempre fala em 2 nomes quando há esta possibilidade de troca de treinador. No Jorginho, né, ex-Ponte Preta, lateral direito tetracampeão, e no Claudinei Oliveira. E agora pintou esta oportunidade. Claudinei tá mal na Chape, ou foi mal, né? Ele aproveitou para contratar o treinador e que ele tenha boa sorte. Eu acho que ele vai pegar o elenco do Guarani não é ruim, o elenco do Guarani passa por um momento complicado, infelizmente a comissão técnica ela carrega um desgaste em virtude da frustração da Série B do ano passado e os resultados no Paulistão ainda não aconteceram, mas eu vejo o Claudinei com capacidade de elevar o patamar do Guarani. Bom dia, Carlão, e a todos da CBN. Incrível a troca entre Guarani e Chape, 2 técnicos com campanhas fraquíssimas. Quem leva vantagem? É a pergunta do Roberto de Americana. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Dias, né? Claro, o Emerson. E até na segunda-feira de carnaval. Sim, por que Dias? Porque ele fala com a gente todos os dias. É isso mesmo. Quem mandou mensagem pra gente sempre aqui também falar isso. foi o Alexandre Espínola. Mandou um link do YouTube aqui, não consigo acessar. Bom dia, por que os profissionais de imprensa de Campinas têm esse mimimi e não assumem o time que torce?
Aí tem que perguntar para cada um deles, né? Eu confesso que eu já falei meu time aqui, eu torço pro Lobo Vermelho, a Internacional de Bebedouro. Pra você ficar mais confortável. Então, assim, eu não tenho o que esconder. Sou torcedor do Lobo desde pequenininho. Meu primeiro contato com o futebol foi com o meu avô através da Inter de Bebedouro. É claro que o time vive uma fase triste, mas isso desde quando começou tudo, lá em 1903. Mas é o meu time do coração. Pronto, eu falei. Cara, eu sinceramente, eu não vejo problemas. Não vejo problemas. Eu acho que a opinião de um comentarista, de um cara que trabalha na imprensa, ela não vai mudar em virtude do time que torce. Porque antes de torcer pro time, ele gosta dele, né? Ué, eu gosto mais de mim do que do meu clube, pelo amor de Deus. Agora, em Campinas é difícil, né, Lupe? A cidade não permite, né? Você que trabalha nos estádios, né? Você como repórter, vive o dia a dia do Guarani, vive o dia a dia da Ponte Preta. Pra gente é muito difícil. Infelizmente, ainda é complicado assumir o clube que torce, porque muita gente distorce, né? Então, a gente tem que ficar aqui quietinho e fazer o nosso trabalho. Vida que segue vida feliz, que né? Segue feliz, já dizia o professor Hélio dos Anjos. Fábio Chaves, estou vendo aí você se mexendo, saculejando, num ritmo de Marquês de Sapucaí. O que trazes, Fábio Chaves? Muitas informações aqui do mercado da bola mesmo nesse carnaval no Brasil, né? Mas lá fora, na Arábia Saudita, por exemplo, não é carnaval. E o Al Ittihad, o time do Benzema, do Gadiardo também, o técnico do Gadiardo, Fabinho, volante também ex-Liverpool, tá pensando grande ainda para a próxima temporada e pretende contratar o egípcio Salah. Vai fazer uma oferta tentadora para o Salah. Imagine só o ataque do Al Ittihad com Benzema e Salah à frente. Seria um ataque dos sonhos para muitos times aí. Então a Arábia Saudita não parou com os investimentos, não. O time vai tentar o Salah e seria mais uma grande estrela que poderia desembarcar no futebol árabe, né? O novo centro do futebol mundial. Eu não vejo a hora que acabe esse assédio, pelo amor de Deus, cara. É muito chato, né? Pra mim ainda não vira. Financeiramente vira demais pros jogadores, mas nossa, sauditão, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, 11h26, Vinícius Moura já está lá preparadinho para trazer todas as informações da vitória do Corinthians, da derrota do São Paulo e já preparação para o Sansão, o empate do Santos já visando o clássico contra o São Paulo e o Verdão estará hoje no ABC Paulista. Vini! O Corinthians venceu a Portuguesa por 2-0 na Neoquímica Arena na estreia do técnico Antônio Oliveira. O Português escalou a equipe em uma formação com 3 zagueiros, com Caetano entre os titulares ao lado de Raul Gustavo e Félix Torres. O lateral esquerdo, Hugo, contratado para essa temporada, foi para o banco. Antônio Oliveira também apostou em Pedro Raul e Yuri Alberto juntos na equipe titular, mas lesionado, Pedro Raul saiu do jogo aos 31 minutos do primeiro tempo. A primeira grande oportunidade da partida foi da Portuguesa, com o atacante Krigor aos 4 minutos. Ele finalizou em cima do zagueiro Félix Torres na entrada da pequena área. O Corinthians abriu o placar em pênalti cometido por Patrick em cima de Fagner aos 44 minutos. Maicon converteu. No início do segundo tempo, o atacante da Portuguesa, Felipe Marques, apareceu com liberdade na área, mas finalizou para fora. O Corinthians ampliou aos 33 minutos do segundo tempo em uma bola que sobrou para Yuri Alberto na intermediária. Ele carregou até a área e marcou seu segundo gol na temporada. Antônio Oliveira agradeceu aos jogadores do Corinthians pelo empenho em meio a um curto período de treinamentos antes do primeiro jogo dele como técnico alvinegro. Estou muito feliz por aquilo que eles se comprometeram a fazer. Que foi quase em contrarrelógio, mas há uma coisa que eles não se abdicaram de fazer. O Santos foi a Mirassol enfrentar a equipe da cidade e teve dificuldades. O Peixe saiu na frente com o Rainer em chute que foi desviado pela defesa. Ainda no primeiro tempo, o Mirassol empatou com o centroavante De La Torre, artilheiro do Paulistão. Na etapa final, o Mirassol teve seu lateral direito expulso, Rodrigo Ferreira. Com 1 a mais, o Santos marcou com o William de cabeça após cruzamento do lateral Souza e chute de Otero. Mas o Santos tomou um empate no acréscimo do segundo tempo em uma jogada de bola parada. Após uma bola mal cortada pela defesa, Mário Sérgio empatou. Final, Mirassol 2, Santos também 2. O Palmeiras enfrenta hoje o Santo André no Bruno José Daniel a partir das 7 da noite.
O meia Rafael Veiga pode ser preservado do confronto por causa de desgaste. No restante, o técnico Abel Ferreira poderá repetir o time que começou a partida contra o Ituano. O São Paulo volta a campo na quarta-feira, no Morumbis, no clássico contra o Santos. De São Paulo, Vinícius Moura. Tá certo, Vinícius Moura. 11 horas e 29 minutos, Valmirzinho. Como é que estamos? Dá pra comentar só um pouquinho? Então vamos escolher um time pra comentar. Vamos falar do Palmeiras, que joga hoje contra o Santo André, e depois a gente repercute aí o São Paulo, já pensando no Sansão, e a vitória do Corinthians, né? Ufa, enfim, o Coringão conheceu aí os 3 pontos no Campeonato Paulista, só havia vencido na estreia o Guarani. E esse Verdão, Fábio Chaves, vai pro ABC hoje ou não? Não vou pro ABC. Hoje eu trabalho aqui, faço o jogo do Guarani também, Guarani Novo Horizontino. O Palmeiras, que é o único invicto do campeonato, né? Pega o Lanterna, o Santo André, que ainda não venceu na competição. Palmeiras que pode ter a estreia do Lázaro, né? O centroavante, atacante que veio da Almeria, da Espanha, ex-Flamengo, que já está regularizado. O Palmeiras, Abel Ferreira pode testar formação com o Lázaro à frente e o Veiga, pelo rotina de jogos, pode ser poupado dessa partida. Lembrando que no domingo tem o clássico Palmeiras e Corinthians, então Abel Ferreira pode poupar alguns jogadores, o Veiga é o principal. Palmeiras que está na liderança do grupo e com a vitória hoje pode garantir matematicamente já, né? Tá saída para a próxima fase. Derby no fim de semana, meu Deus do céu, vai pegar fogo. 11 horas 30 minutos, é o repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. O ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu o julgamento de um recurso do ex-presidente Fernando Collor contra a condenação imposta pela corte ao político a 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Toffoli pediu vista logo depois de o ministro Alexandre de Moraes rejeitar as alegações apresentadas por Collor. A aplicação da pena depende da análise final das contestações feitas pelo ex-presidente e demais réus no plenário virtual. Collor foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro num processo derivado da Operação Lava Jato. Toffoli tem até 90 dias para devolver o processo. A fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, morreu na cidade paulista de Franca, aos 97 anos, de causas naturais. A informação é da TV Globo. Ela é tia da empresária Luiza Helena Trajano. O enterro está marcado para as 4 da tarde. Todas as lojas da companhia em Franca permanecem fechadas hoje. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, recebeu em Roma o líder da Argentina, Javier Milei. A reunião ocorreu depois de uma visita do argentino ao Vaticano. Milei teve uma conversa de 1 hora com o Papa Francisco. Durante a campanha eleitoral do ano passado, o presidente da Argentina chegou a chamar o pontífice de diabo e afirmou que o chefe da Igreja Católica apoiava os comunistas. Milei ainda deve se encontrar hoje com a premier italiana Giorgia Meloni. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11 horas 33 minutos. Fábio Chaib, só arremata aí o Corinthians contra a Portuguesa e você fora do ar aqui cornetando uma barbaridade a arbitragem, né? Pra variar. Acharam um pênalti pro Corinthians, e depois o Antônio Lupe vai fazer um apanhado dos nossos clubes do interior aqui na região de Campinas. Fabião. 1 minuto antes do pênalti pro Corinthians, no Fagner, o Yuri Alberto tinha tentado também uma bola, tinha caído na área também, o juiz deu simulação e acabou dando cartão até pro Yuri Alberto. Logo depois veio esse pênalti, o Fagner muito malandro, experiente já, né? O jogador veio com carrinho, lógico, também dar carrinho na área é motivo pro juiz já ver de outra forma essa penalidade, mas vendo bem, o jogador nem pega no Fagner, o Fagner pulou ali, parece que deu com a mão, né? Ia pegar a chuteira ali do Fagner, mas não pegou para ser essa queda tão violenta como foi. O juiz deu pênalti, o Corinthians fez 1-0. No segundo tempo, o Yuri Alberto conseguiu desencantar uma boa vitória na estreia do Antônio Oliveira. Agora dá mais tranquilidade ao time. O Ituano, que estava à frente do Corinthians, também perdeu, então tem mais time para baixo do Corinthians. A própria Portuguesa, um jogo direto, né? A Portuguesa abre a zona de rebaixamento, está 3 pontos já do Corinthians. O Corinthians que agora pode brigar por uma vaga também na próxima fase. Encara o Botafogo na quarta-feira, fora de casa, tentando uma vitória, coloca o Corinthians muito perto ali das primeiras colocações do grupo. O Corinthians tentando com o Antônio Oliveira achar um caminho, né? Tá certo. O primeiro jogo do Antônio Oliveira, vitória por 2-0 para o Corinthians retomar aí, mas é sabedor que vai precisar melhorar demais, porque o Campeonato Brasileiro, o sarrafo é mais em cima. Antônio Lupe, e o nosso interior, hein? Fabião já trouxe um destaque, e aí, Série A2, Série A3, Série A4, a bola não para, Lupe! Vamos lá. Opa! Vamos lá, Carlão, com os jogos, então, da 8ª rodada da Série A2, o Capivariano ficou no empate com o São Bento 0-0, Capivariano teve um jogador expulso. Quem venceu, sabe, foi quem? Quem? A nossa gloriosa Piracicaba em festa, o Quinzão venceu o Juventus fora de casa, hein? Lá na Moca, por 1-0, o 15 venceu a equipe do Juventus. E o Primavera, precisamos conversar com o William Cabelo, perdeu mais uma, 7 jogos sem vitória na Série A2. E é o Roger lá, hein? É o Roger, perdeu por o Linense pelo placar de 2-1. Na classificação, o 15 de Piracicaba é o 10º colocado, o Capivariano é o 13º com 7 pontos e o Primavera é o 14º com 5, na beira da zona do rebaixamento. Série A3, também com representantes da nossa região, 6ª rodada, o Bragantino ganhou do União São João por 4-3, quem também entrou em campo foi o Itapirense, que ficou no empate com o Marília em 1-1, Lemense perdeu em casa para o Desportivo Brasil de Porto Feliz pelo placar de 3-1. Na classificação, o União São João está na 12ª colocação com 5 pontos, a Itapirense é a 13ª colocada também com 5 pontos ganhos. O Catanduva lidera a Série A3. E pela Série A4, o SCA Brasil venceu o Independente de Limeira por 1-0. União Barbarense venceu o Barretos por 1-0. Quem também entrou em campo foi o Rio Brancão. Opa! Mas perdeu para o São Carlense por 1-0. Classificação da Série A4. Temos a equipe do Rio Branco na 10ª colocação com 4 pontos, União Barbarense é o 11º com 4 pontos ganhos e o Independente é o 15º colocado com apenas 2 pontos conquistados, o giro pela Série A1, A2, A3 e A4 com os clubes da região. Tá certo, Antônio Lupe. Fábio Chaib. O Lupe falou desse jogo da Itapirense, 1-1 com o Marília, pela Série A3, e o gol do Marília foi um golaço de bicicleta. Se você tiver a oportunidade de procurar, o jogador dá uma bicicleta direto, o cara cruza a bola pela linha de fundo, na lateral, ali pelo lado direito. O jogador do Marília dá uma bicicleta no ângulo, um golaço realmente nesse empate 1-1, Itapirense e Marília. Tá certo, fechando então todo o interior, Série A2, A3 e A4. 11 horas 38 minutos. Vamos de ponte então, Antônio Lupe. A Macaca que venceu o São Paulo por 2-0, ocupa aí o G2 do Grupo B do Campeonato Paulista e já se prepara porque quarta-feira tem duelo importantíssimo contra o Red Bull Bragantino. E foi a primeira vitória da Ponte Preta jogando em casa. Venceu o São Paulo por 2-0 no último sábado com um golaço do argentino Gabriel Risso, o primeiro gol do jogo, e depois o Renato também marcou o primeiro gol dele com a camisa da Ponte, o segundo da Macaca no jogo, fechando o placar em 2-0. Foi a terceira vitória da Ponte no Campeonato Paulista
e, como eu disse, é a primeira jogando em casa. A Ponte chegou aos 12 pontos, está na segunda colocação do Grupo B, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, marcou 12 gols e sofreu 7 com saldo positivo de 5 gols. E essa pontuação faz com que a Ponte Preta conquiste o primeiro objetivo. E qual é o primeiro objetivo? A permanência na elite do futebol paulista. Desde que o campeonato teve esse formato, né, em questão de grupos e os rebaixados na classificação geral, com 2 rebaixados, nenhum time foi para a Série A2 com 12 pontos. Então a Ponte já dá um passo importante nesse primeiro objetivo, né? A permanência no Campeonato Paulista. Agora passa aí a tentar alcançar a segunda meta, a classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual. E a vitória contra o São Paulo foi uma noite mágica, um jogo difícil contra o atual supercampeão do Brasil, com gol de um argentino, inauguração do placar eletrônico, reencontro com o técnico Carpini. E o técnico João Brigatti, depois da vitória, falou a respeito dos 3 pontos conquistados em cima do tricolor do Morumbi. Eu acho que foi uma vitória convincente da Ponte Preta. Eu tenho certeza. Nós temos que enaltecer o adversário, São Paulo, uma equipe qualificada do futebol nacional, que está vindo já desde o processo do Dorival Júnior com a mesma equipe, uma equipe muito forte, e agora com o Carpini, também muito bem treinada, muito bem posicionada em campo, e a nossa equipe que vem desde o início da pré-temporada com muitas dificuldades que nós tivemos, atletas que nós contratamos há muito tempo sem jogar, um processo de readaptação aqui em Campinas, readaptação sobre a Ponte Preta, que é um clube fantástico, mas é complicado aqui, você tem que estar muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente para poder ser inserido no processo. Enfim, uma vitória gigantesca hoje contra um grande clube do futebol, que é o São Paulo. Está de parabéns todo o nosso elenco, porque a gente está criando aqui um grupo vencedor. Isso eu não tenho dúvida disso. É uma equipe de guerreiros que sabe perfeitamente os objetivos nossos ao longo do ano. E aos poucos, com muita humildade, a gente vai deixando as dificuldades de lado e conseguindo, né, buscar as situações de vitórias. O Ponte Preta tem que acostumar com a vitória. Você tem que sentir muito, eu passei isso agora no vestiário para eles, para os nossos atletas, que a gente tem que sentir muito, né, quando isso não acontecer. Isso aqui tem que ser uma normalidade na Ponte. A Ponte é muito grande, a Ponte Preta tem que ser resgatada. Mas para ser resgatada, ela precisa do apoio de todos. Ela precisa, primeiro, de uma equipe guerreira como essa, de atletas que mostram, né, mesmo quando não conseguir a vitória, uma transpiração muito grande, valorizando o peso dessa camisa. E nós precisamos muito, principalmente de vocês da imprensa, para poder, né, que são formadores de opiniões, passar o lado positivo da Ponte, né, para que o nosso torcedor saiba o que acontece no dia a dia aqui em Campinas, principalmente no estádio e no clube, para que a gente possa ter uma festa maravilhosa hoje, desde o início da partida, a nossa torcida nos apoiando, dando a maior força o tempo todo, e isso passa, né, transcende para os atletas dentro do gramado, e hoje foi uma equipe muito guerreira, como vem vindo, né? A gente está construindo essa equipe guerreira, e hoje demonstrou uma qualidade ainda mais, né? A gente saber jogar, de ter uma equipe equilibrada, lógico que em alguns momentos ainda falta muitas situações, nós não temos tempo para treinar, mas o mais importante, que eles têm entendido e têm aceito aquilo que nós temos passado para eles. Então é muito importante essa situação. Em relação ao Gabriel, eu vi 2 jogos, né, do Gabriel na Argentina contra clubes grandes, e quando ele veio para a Ponte Preta, ele teve uma dificuldade muito grande de adaptação aqui ao futebol brasileiro. Mas aos poucos ele foi entrando na equipe, foi mostrando a qualidade dele, e hoje demonstrou aí que é mais um guerreiro que está inserido no processo. Bom, esse é o técnico João Brigatti falando a respeito da vitória, desse momento que a Ponte atravessa no Campeonato Paulista, um momento positivo no início da temporada, e também sobre o Gabriel Risso, que, é claro, foi eleito o craque do jogo aqui pela equipe do Futebol Globo CBN. Ele que fez mais uma boa partida, né? Até comentei com você, Carlão, depois do jogo, né? Fazia tempo que a Ponte
não tinha dois bons laterais, porque o Igor Inocêncio também teve uma participação importante no gol do Renato. O Dudu Scheid rouba a bola, na verdade o Igor Inocêncio rouba a bola, e aí toca pro Dudu, que devolve pro Inocêncio, que faz o cruzamento pro gol do Renato. Vitória importante da Ponte, 12 pontos conquistados. Domingo de folga, né? Por isso que o Risco foi tomar uma, né? E aí hoje já tem muito trabalho pela frente, porque quarta-feira já tem mais um adversário de Série A pela frente. Tem o Bragantino no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. A partida acontece às 9h30 da noite. Quem sabe a Ponte aí, mais uma vitória fora, né? Já conquistou uma vitória contra a Portuguesa, contra o Botafogo, e agora tenta mais uma vitória fora de casa contra o Bragantino, quarta-feira, 9h30 da noite, em Bragança Paulista. Olha, Lupe, primeiro o lado lúdico da coisa. A Ponte, ela necessitava de uma vitória desse tamanho, né? Há muito tempo o time vem convivendo com fracassos, com rebaixamentos, com derrotas, principalmente no estádio Moisés Lucarelli, contra times de um patamar inferior, ou seja, perdendo o respeito em algumas situações. Mas essa vitória contra o São Paulo devolveu a autoestima para o Ponte Pretano, né? O Ponte Pretano vestiu a camisa no domingo para ir para a feira, para ir para o botequim, para passear com os amigos, para ir para o carnaval com muito orgulho, né? Gritando a plenos pulmões: eu sou o Ponte Pretano. Eu acho que a Ponte precisava de uma vitória deste tamanho. Agora vamos para a parte real da coisa, né? O jogo em si. O jogo, Lupe, na realidade, ele se encaminhava para um 0-0, né? O São Paulo na dele, administrando a partida, levando o jogo como queria, né? Até porque é o time mais qualificado, então ficou com a bola, ditou o ritmo do jogo. E a Ponte, entendendo, claro, a inferioridade técnica, jogou atrás da linha da bola, procurando os contragolpes. Acontece que os contragolpes, eles não se encaixaram, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo, antes do gol. Porque depois do gol a partida muda completamente. Mas a Ponte não conseguia encaixar um contragolpe, até pelo fato do Brigatti ele ter aberto mão, né? Ele tirou o Dodô, né? Um velocista, e colocou o Renato. O time ficou um pouco mais pesado, né? O time ficou sem uma saída de bola. E a Ponte, como tinha o contragolpe, até falei na transmissão, falei, o único jogador do desafogo que ele vai ter agora é o Igor Inocêncio, né? O Brigatti praticamente assume que o empate seria um bom resultado, e realmente era. Tá? Acho que se a Ponte conseguisse o empate contra o São Paulo também ficaria de bom tamanho. Aí veio o gol do Risso, né? Que foi um lance improvável, mas um golaço que muda completamente a história do jogo. Aí o São Paulo, quando se viu, já estava perdendo com 35 minutos, né? Foi ali pro ataque, pro tudo ou nada, mas sem nenhuma organização, e a Ponte se defendendo muito bem. Né, o sistema defensivo da Ponte, com os 3 zagueiros, com uma primeira linha de 5, né, com os jogadores de beirada fazendo a recomposição, a Ponte teve um grande comportamento, e para variar, o Pedro Rocha sendo essencial na vitória. E aí teve o gol do Risso, a Ponte se defendeu e no contragolpe conseguiu matar o jogo. Mas uma partida em que taticamente a ideia do Brigatti funcionou. É uma ideia de jogar atrás da linha da bola, tentando o contragolpe não funcionou, mas defensivamente o time teve um bom comportamento. E agora ela parte para Bragança Paulista. Mais uma vez, gente, diante do adversário difícil, diante do adversário que está num patamar acima da Ponte. A Ponte vai lá para sofrer em Bragança Paulista. Mas a fase tá boa. De repente vai lá, faz 2 linhas de 4, uma primeira linha de 5 lá. O Bragantino não consegue se infiltrar. O Bragantino, aliás, irregular nesta temporada, passando por altos e baixos. Quem sabe a Ponte pode voltar de Bragança Paulista com 1 pontinho ou os 3 pontinhos na bagagem para continuar nesta caminhada. E olha só, pasmem, agora sim, em busca da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. E tem um detalhe nessa vitória, que a Ponte não contou com o seu artilheiro, né? O Gé, quem foi o escolhido para começar jogando foi o Dodô, né? Que também teve um problema durante o jogo, mesmo ficando até o final. Ele começou o jogo sem o atacante de ofício, né? Ou sem o referência, com o Dodô e com o Iago, né? Isso, aí tem a lesão do Emerson Santos, né? Que deixou o campo ainda no primeiro tempo, para a entrada do Leonaldi, né? E o Leonaldi, que o Brigatti também destacou na coletiva, né? Resgatando o Leonaldi, né? Entrou bem. Gostei das palavras do Brigatti com relação ao Leonaldi, entendendo o momento ruim do Leonaldi, mas passando confiança, porque o Leonaldi, todo mundo sabe, ele tem capacidade, ele tem qualidade, ele é um ativo da Ponte.
E a gente espera que a partir desse jogo contra o São Paulo, em que ele entrou bem, assumiu a responsabilidade, participou do jogo de uma maneira ativa, possa ser aí um novo rumo, um novo caminho, uma nova trajetória do Leonaldi com a camisa da Ponte Preta. Então tem essa questão envolvendo o Emerson Santos, vai passar por exames para saber se tem... Dificilmente vai ter condições de jogar contra o Bragantino, e tem a volta do Gé, que agora volta a ficar à disposição do técnico João Brigatti. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Rovilson, falando que, ele cita aqui um amigo nosso da imprensa, né, que admite o time que torce, faz os jogos do time adversário e não tem nenhum problema. Beleza. Quem mandou mensagem pra gente aqui também, bom dia, Carlão e Lupe. Eu torço pro mesmo time do meu professor do Senac. É o Ricardo de Campinas. Se o Gé estivesse em campo, a Ponte teria feito 4-0. Olha aí, empolgação. O Gé passa por um momento bom. Não sei se seria 4-0, mas ele vive um grande momento. E só mais uma mensagem aqui, tem um torcedor... tem mensagem também no nosso YouTube. O Éder Paulo, grande Éder, tá mandando recado aqui pro Fábio Scheibe, hein? Qual que é? Eita, você quer que eu falo? Lógico. Éder Paulo Alves, sai do celular um pouco, Fábio. Pior que, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Mas ele tá acompanhando as notícias. E tem mais uma mensagem aqui do nosso amigo Mário. Ele mandou o seguinte: o Corinthians jogou melhor ontem e sinaliza que o problema era humano em relação ao ambiente. Ainda não sei. Pode ser, mas eu acredito que não. O Corinthians hoje é realmente a falta de qualidade, é um problema diretivo também que vive o time do Parque São Jorge. Não sei se o humano era o principal fator desta crise. E mais uma pra você, Carlão de Freitas, o Léo. Carlão, como gol improvável? Todos os gols são improváveis, então. É o Léo do Centro. Não, eu não sei se eu me fiz entender. Pessoal, foi um chute de pura felicidade. O pessoal ainda está emocionado com o gol e tem que ficar, gente. O torcedor, ele tem que curtir esse momento, né? Há tanto tempo a Ponte não saboreia uma vitória desse tamanho. Não tô falando que foi um gol improvável, foi um gol difícil de fazer. Tanto é que a gente não vê tudo rotineiramente. Eu até citei na transmissão, eu citei o exemplo do Roberto Carlos, que talvez tenha sido um dos 4, 5 maiores laterais da história. Ele faz um gol contra a França em 98 que nunca mais ele conseguiu fazer. Tal a improbabilidade dele ele ser tão feliz naquela ocasião. Por isso que eu disse, foi um golaço merecido, um gol que o Risso buscou fazer, não foi do acaso, mas é um gol que dificilmente ele vai voltar a fazer. Pode fazer? Claro que pode, é futebol. Mas dificilmente ele vai voltar a fazer. E por isso ele saboreou aquele chopp maravilhoso depois, em homenagem ao golaço que ele fez. Mas tá valendo, vamos lá. 11h51, Antônio Lupe, bora! Antes do break, só para atualizar o voo do Claudinho Oliveira. Vai. Ele está sobrevoando já o estado de São Paulo. Está muito próximo de Campinas. A aeronave... Será que daqui não dá? Não, ela está sobrevoando a cidade de Itapetininga. Neste exato momento... Ixi, peraí que... Ai. Aqui, ó, a velocidade do voo... Achou. Achei, tá aqui, ó. O voo que traz ele é um Airlines 4274. Atinge neste momento a velocidade de... Deixa eu pegar onde que estava a velocidade. Pelo amor de Deus. Vai dormir, meu filho. 724 km por hora. Já o avião vai pousar. Pra fechar, a gente quero saber se você já tinha visto isso na vida. Vai. Segunda-feira de carnaval de manhã, rolando o jogo, viu? Nunca vi. De estadual. E o Atlético Goianiense, o Lupe grande, conhece, o Lupe conhece também Série A, pô. Tá jogando contra o Goiânia, tá ganhando 2-1 do Goiânia. O jogo começou às 10 da manhã de segunda-feira. Mas tem que explicar. Vai. O jogo do Atlético era para ter acontecido ontem, mas como teve a chuva contra o craque, que aí teve uma mudança de dia, eles tiveram que colocar o jogo de manhã. Isso não só agora, né? Isso, por exemplo, se o jogo do Guarani hoje chover, provavelmente amanhã às 10. Isso. Provavelmente. Né? E aí muda o jogo da quinta, passa para sexta. Sim. Tá certo, então. 11h53, um rápido intervalo. Alô, Bugrino! Vamos falar da preparação desse Bugrão. Hoje, lá em Novo Horizonte, hein? Precisa da vitória, Guarani! Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo.
Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Horas 54 minutos, hoje às 9 da madruga. Guarani, Novo Horizontino e Guarani. Lupe. Tá chegando o Claudinei, deixa eu pegar aqui onde tem um rio aqui que ele passou tá atravessando. Por Itapetininga. Já passou por Itapetininga, ele tá cruzando aqui um corgo. Daqui a pouco ele chega aqui na cidade de Campinas. O voo está programado para pousar, a aterrissagem 12h04. A chegada, o desembarque 12h14, porque tem aqueles protocolos de aviação onde o piloto fala assim, todos podem ficar sentados, todo mundo levanta para pegar as malas, enfim. O Guarani hoje tem compromisso contra o Novo Horizontino. Claudinei Oliveira vai ser anunciado como técnico do Guarani. A gente tá falando aqui do voo porque o voo que levou Humberto Louser de Campinas para Chapecó, o Louser é o novo técnico da Chapecoense, é o mesmo voo que traz o Claudinei para Campinas para assumir o Guarani. E hoje o Claudinei deve acompanhar o jogo lá do estádio Jorge Ismael de Biasi. O Guarani, que vive um momento aí de turbulência dentro do Campeonato Paulista, tem um compromisso difícil contra o Novo Horizontino. Com a saída do técnico Humberto Louser, quem vai comandar o Guarani é o Rodrigo Leitão como interino, né? Na verdade, 2 interinos, o Rodrigo Leitão e o Alexandre Pena, que no início da temporada foram aí anunciados como os auxiliares fixos do clube. E o Guarani deve ter pelo menos uma mudança, aliás, uma notícia péssima, né? Na última sexta-feira, o Bruno Mendes, que saiu na partida contra a Inter de Limeira, ainda no começo do jogo, passou por exames e a notícia não é nada animadora, né? O Bruno Mendes, ele teve uma ruptura no tendão de Aquiles, vai passar por cirurgia e o tempo de recuperação é de aproximadamente 6 meses. Já tinha o Pegorari com problema grave durante a pré-temporada e agora o Bruno Mendes, então, consequentemente, o Rodrigo Leitão e o Alexandre Pena, que vão comandar o Guarani, eles vão realizar pelo menos uma mudança na escalação. Mas também não está descartada a mudança da volta do Matheus Bueno no meio-campo, no lugar do Anderson Leite. O provável time do Bugre, com Vladimir no gol, Heitor na lateral direita, o Léo Santos e o Ryan na zaga e o Mike na esquerda, meio-campo com Camacho, Matheus Bueno e Regis, no ataque Reinaldo, João Vitor, que deve ser o substituto do Bruno Mendes, e o Derek. Esse é o provável Guarani que vai enfrentar o Novo Horizontino, do conhecido técnico Eduardo Batista, o provável time do Tigre de Novo Horizonte, com Jordi no gol, 3 zagueiros, Luizão, Renato e Chico, na ala direita o William Lepo, na ala esquerda o Danilo Barcelos, que passou pelo futebol de Campinas, o meio-campo com William Farias, Giovanni, Marlon e Rômulo, no ataque o Gênison, ex-Bugre, que vive boa fase após marcar 3 gols contra o Timão. Jogo difícil, jogo complicado. O Novo Horizontino tem a esperança de se classificar, até pelo tropeço do Mirassol e o tropeço do São Paulo também, né? Perdeu para o Bragantino na última rodada em casa, então precisa dar uma resposta. E o Guarani também. Vai a Novo Horizonte, vai com os auxiliares, né? Auxiliares não, né? Os dirigentes, né? O Rodrigo Leitão. Auxiliares. Auxiliares. São auxiliares. auxiliares. Né? Auxiliares. Rodrigo Leitão e como é que chama o outro? E o Pena. O Pena. E só esperando aí o Claudinei Oliveira. Agora, triste, hein? A lesão do Alexandre Pena. Alexandre Pena. Triste a lesão do Bruno Mendes. Ela é semelhante à do Adriano Imperador, né? Não sei se o mesmo grau, né? Não sei se é a mesma gravidade, mas é semelhante. 6 meses, isso é terrível, que o Bruno Mendes tenha muita força, muita paciência aí.
para realizar o tratamento. Mas jogo difícil, o Guarani vai ter que ter uma outra postura, hein, Fábio Scheibe? Exatamente. Se for a postura contra a Inter de Limeira, fica ruim, hein? Ainda mais fora de casa agora, o Guarani beirando ali a zona de rebaixamento também. Tem 4 pontos, um a mais que a Portuguesa, né? Que abre a zona de rebaixamento, só que a Lusa tem um jogo a menos. Então o Guarani tem que mudar o jeito, conseguir essa vitória para sonhar com algo mais no campeonato ainda, né? Tentando alcançar até Ponte Preta nesse grupo B. É difícil, né? Já são 8 pontos de diferença, mas pensar também no rebaixamento que tá perigando ali. Agora com o novo treinador, vamos ver se o ânimo funciona, né? Dar uma mudada no ânimo do Guarani, porque tem que escapar lá de baixo, que tá perigando aí. Ô, Fábio Scheibe, um recado interessante aí. Alô, Claudinei Oliveira! É claro que você não está ouvindo a gente, está no avião, mas tem recado bom aí, ô Lupe. O Vaz, ele é motorista de aplicativo, ele tá perguntando se quer que vai buscar o Claudinei no aeroporto. Ô, Vaz, não vai ter necessidade, porque tem o pessoal que, verdade. que vai lá no aeroporto. Já deve estar lá, porque ó, tá em Dayatuba. Tá sobrevoando já. Tá. Daqui a pouco E passa como que aqui. o Claudinei vai pra Novo Horizonte hoje? Ah, vai de carro, né? 5 horas de viagem. Não dá tudo isso não. Dá 3 horas e meia, 4 horas. Não dá tudo isso não. Se não parar em 3 horas e meia, chega. Olha. Chega. Mas deve Chega, ser alguma já nave, fui né? lá. Mas tem alguma nave também, né? Não, mas chega Carro assim, bom. chega assim. Deve ir com a diretoria. O jogo é às 9, né, O jogo é Fábio? 9 horas da 9 horas da noite. noite. Chega, tranquilo. Dá pra almoçar aqui ainda. Não, ó, ele vai chegar meio-dia e 14, vai desembarcar. Não Até vai almoçar pegar no uma- Viracopos, que é caro. Não, né? é caro, Tá não tem louco. condição. Aí que Café, acontece? pão de queijo, 34 Pelo reais. Só não é mais barato que aquele da estrada. Mas aí que acontece? Vem pro Brinco, assina o contrato, tira a foto, o Guarani vai anunciar, almoça, e aí 2h30, Pé na 3 estrada. horas, pé na estrada, chega lá às 7 horas, vai no hotel, conversa com os jogadores, 7 horas, às 8. Ah, não, tem que sair antes. Porque tem que chegar 2 horas antes. Isso. Então eles devem chegar no hotel ali por volta das 6 da tarde, Participa da 6h30. preleção. Conversa, participa da preleção, depois vai pro estádio. Deve ficar em Catanduva ainda, por Por aí. isso. Meio-dia, olha, que o Claudinei tenha boa sorte nesta trajetória dele com a camisa do Guarani ou no comando do Guarani. O Guarani precisa vencer o Novo Horizontino, precisa pontuar em Novo Horizonte, na pior das hipóteses, 1 pontinho, mas precisa mudar, né? Mudar a postura, como o Fábio Scheibe disse, contra a Inter de Limeira foi muito mal, notícias ruins, né, envolvendo aí o Bruno Mendes, mas que seja hoje o início de um novo momento no Guarani, porque ainda está em tempo. Né, no primeiro objetivo agora é permanecer, mas depois, dependendo de uma vitória, pode até mudar o planejamento e brigar por uma classificação. 12:01, nós vamos ficando por aqui. 680 km. 680 quilômetros. A velocidade do, tá, então beleza. do pássaro de aço. O flecha de prata. E a gente volta no Arena às 4 da tarde com muita notícia sobre futebol e no Arena muito carnaval, né? Porque a boleirada tá quebrando tudo lá na Marquês de Sapucaí. Até lá, já! CBN Esportes Campinas.